E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito das funções. E nesta aula, pessoal, nós iremos aprender a determinar o domínio e a imagem de uma função conhecendo o seu gráfico. Pois é, através do gráfico, a gente vai conseguir determinar o domínio e a imagem dessa função. Não tem cálculo, tá, pessoal? É apenas uma análise gráfica, uma análise visual. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, bora lá. Bom, pessoal, olha só o que diz aqui, ó. Observando o gráfico de uma função no plano cartesiano, podemos determinar o domínio D e o conjunto imagem e M da função. Como é que a gente faz isso? Projetando o gráfico nos eixos. Então, eu trouxe dois exemplos para ficar bem claro aí para vocês, certinho? Vou lembrar um detalhe que eu falei lá na nossa primeira aula sobre gráfico de função, tá? Olha só, o domínio da função é sempre em relação ao eixo x, tá? Então, se a gente quer determinar o domínio de uma função, a gente vai ter que olhar para o eixo x para determinar esse domínio, beleza? Já a imagem da função, a gente determina em relação ao eixo y. Quem perdeu esse detalhe lá naquela aulinha que a gente teve sobre gráfico de função, eu vou deixar essa aula disponível aqui no card, beleza? Bom, mas como é que a gente faz para identificar quem que é o domínio e quem que é a imagem da função? A gente vai ter que pegar o gráfico da função e projetar sobre cada um desses eixos, beleza? Então, olha só. Aqui nós temos o gráfico da função, aqui em vermelho. Essa bolinha fechada aqui no início e no final do gráfico significa que esses extremos pertencem ao gráfico, beleza? Então, vê só. Pegando esse gráfico e projetando sobre o eixo x, a gente obtém esse intervalo aqui, ó, que começa no 2 e termina no 4. Esse 2 e esse 4, eles são os extremos do nosso intervalo, que será o domínio da função. Eu até destaquei aqui em verde. Então, pessoal, a gente pode representar dessa forma o domínio da função. O domínio da função é igual ao x que pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual que 2 e menor ou igual que 4. Pronto, tá aí. Essa é uma forma de representar esse intervalo, que é o domínio da função. Ou, se vocês preferirem, pode representar apenas assim, ó, usando a notação de intervalos que a gente também já aprendeu em aulas anteriores. O intervalo fechado de extremos 2 e 4. Tranquilo, né? Bom, para determinar a imagem, a ideia é basicamente a mesma, só que agora a gente vai projetar o gráfico sobre o eixo y, tá? Então, pegando esse gráfico aqui, projetando ele sobre o eixo y, a gente obtém o intervalo de extremos 1 e 5. E esse intervalo é a imagem da função. Aqui. Então, como é que a gente representa isso? A imagem da função será, agora em relação ao eixo y, né? Os y que pertencem aos reais, tal que o y tem que ser maior ou igual que 1 e menor ou igual que 5. Ou, se vocês preferirem, pode usar essa outra notação. É um intervalo fechado com extremos 1 e 5. Show demais, né? Vamos para o nosso item B agora. Analisar aqui o gráfico e determinar quem é o domínio da função e a imagem da função. Lembrando, o domínio é sempre em relação ao eixo x, né? Aqui nós temos o gráfico da função, ó. Aqui é uma função g, tá bom, pessoal? Notem que esse extremo aqui do gráfico, a bolinha está aberta. Significa que esse ponto ele não pertence ao gráfico da função, certo? Então, essas coordenadas aqui, ó, menos 1 e 2, que são as coordenadas desse ponto, não vão pertencer nem ao domínio, nem à imagem da função, certo? Isso aqui é muito importante. Bom, mas quem será o domínio dessa função g? Notem, pessoal, se a gente pegar esse gráfico aqui e projetar sobre o eixo x, a gente vai obter esse intervalo aqui, ó, de extremos menos 1 e 1. Só que com um detalhe,
esse extremo aqui em menos 1 é um extremo aberto. Ou seja, esse menos 1 aqui não faz parte do domínio da função. Já esse 1 faz. Então a gente representa dessa forma. Ó. O domínio da função g é o x que pertence aos reais, tá o quê? O x tem que ser maior que menos 1. Ele não pode ser maior ou igual, tem que ser apenas maior, por conta que a bolinha está aberta. E menor ou igual que 1. Aí sim o x pode ser menor ou igual que 1, porque a bolinha aqui no 1 está fechada. Outra forma de representar isso é assim, ó. Aberto no menos 1 e fechado no 1. Show? Bom, beleza. Vamos agora ver quem é a imagem da nossa função. A imagem da função g. Bom, nós temos aqui o nosso gráfico. Vamos projetar agora o gráfico sobre o eixo y. A gente obtém esse intervalo aqui que está em azul, com extremos 0,3, e note que esse extremo aqui é fechado, não é isso? E o outro extremo aqui é 2, só que esse extremo é aberto. Então o nosso intervalo ele vai do 0,3 fechado até o 2 aberto. É exatamente a projeção desse gráfico sobre o eixo y. Então vamos representar isso, né? A imagem da função g é composta pelos y que pertencem aos reais, tal que o y tem que ser maior ou igual a 0,3, bolinha fechada aqui, ó, e tem que ser menor que 2. A bolinha aqui no 2 está aberta. Outra forma de representar isso é a seguinte. Esse intervalo aqui fechado no 0,3 e aberto no 2. Então, é muito simples, né, pessoal? Para a gente determinar o domínio e a imagem da função analisando apenas o gráfico. Basta apenas a gente projetar esse gráfico sobre os eixos e analisar quem é o domínio e quem é a imagem com base nos intervalos que a gente obteve. Tranquilo demais? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, deixa as dúvidas aí nos comentários, que a gente tenta explicar tudo isso de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu e até mais!